Bom, pessoal, nosso tema de hoje é a lei do amor. E antes de mais nada, né, como costumo sempre dizer, né, salientar, espero que todos se sintam acolhidos na nossa casa, né, que mais do que talvez ficarmos nesse conceito do espiritismo, né, que é a pregação da doutrina, nós esperamos que aqui vocês se sintam amparados, né, e se sintam consolados e que vocês venham receber sempre aquilo que vocês procuram, tá? Isso até é uma diretiva dos nossos mentores, né, quando eles passam mensagem para nós, né, o acolhimento. Né? E isso é uma coisa que até que a maioria das casas espíritas está passando por essa transformação, né? Não dar o estudo é importante? Sim, o estudo, o entendimento é importante. Mas, mais do que tudo, as casas espíritas têm que ser um lugar de acolhimento. Né? Não é só um lugar de informação, de estudo, de formação. Tá ok? Lei do amor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Interessante que vocês veem como são as coisas, né? Aí na escolha da programação, caiu para mim esse tema. E esse tema é justamente a continuação da minha preleção que eu fiz lá no dia 30 de dezembro, no encerramento do trabalho do ano passado, que foi o maior dos mandamentos, que é justamente o começo desse capítulo. Né? O maior dos mandamentos ou, né, o novo mandamento. Né? E aí nós temos as duas versões, tanto a versão que está no Evangelho de Mateus, como a versão que está no Evangelho de João. Né? Em Mateus está lá, né? Um novo mandamento vos dou. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas. E aí, como os evangelhos são diferentes em algumas passagens, esse novo mandamento daí em João está passado de forma semelhante, e aí ele passa esse mandamento no começo da ceia pascal, lá na quinta-feira santa, né? Quando ele vai se reunir com os apóstolos antes da crucificação. Ele vai falar assim para os apóstolos, né? Na mensagem, quando eles vão no começo da prédica, quando eles começarem sua vida missionária, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então Cristo pede para nos amarmos como Ele nos ama. E a mesma coisa que o primeiro, né? O primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus, eu tenho que amar toda a obra de Deus. E como somos todos espíritos, criações de Deus, somos iguais, espíritos iguais. Então nós temos que nos amarmos, porque somos todos irmãos em Deus. Né? Somos todos obras de Deus. Se eu amo a Deus, amo sua obra. Então eu amo o meu irmão. Tá? Então, e aí nós vamos cair, né? Então, quando a gente começa a estudar, né, a doutrina espiritual, né, nós temos as leis divinas ou leis naturais. Se não me engano, são 9, 10 leis, né? E a primeira lei de todas, que vamos dizer que é a maior de todas, que vai falar para nós, o pessoal coloca, né, como lei da justiça, do amor e da caridade. Né? Eu até inverteria, né? Colocaria a lei do amor, justiça e caridade. Né? Porque o próprio Cristo, né, quando está ensinando o Evangelho, ele fala lá, né, que Deus é amor. Então, o amor de Deus, a lei do amor de Deus é a maior de todas as leis. E as outras todas são ramificações dela. Né? Vamos lá. Então, na verdade, existe uma correlação muito grande entre elas, né? Justiça, amor e caridade. Uma vez que quem for justo, amoroso e caridoso, estará em consonância com todas as leis divinas. Em outras palavras, quem estiver dentro da lei da justiça, amor e caridade, pela força do hábito, estará exercitando as demais leis divinas, mesmo que, incondicionalmente, desconheça o alcance moral daquilo que praticou. Daí a importância de realizar a transformação íntima que leva o homem a praticar o bem, de fazer o melhor, em se preocupar e exercer a função mais adequada para aquele momento. E à medida que as pessoas realizam sua reforma íntima, né? Então, a reforma íntima para quê? Não, eu me tornar uma pessoa melhor. Se eu me torno uma pessoa melhor, eu evoluo meu espírito, e evoluindo o meu espírito, né? Eu estou dando um passo, né? Eu estou seguindo daí, né? Outra lei, né? A lei do progresso. Né? Deus nos cria simples e ignorantes para que nós, pelo nosso livre-arbítrio, né? Pelas nossas escolhas, nós temos o aprendizado, e o aprendizado a fim de evoluirmos como espíritos. E, né? Somos simples e ignorantes, então tem até um livro, né? Do verme ao anjo. Né? Ou seja, nosso destino é evoluirmos para nos tornarmos anjos, embora
Geralmente a pessoa fala que o anjo é uma coisa diferente, né? É uma outra entidade, não. Se formos ver dentro da doutrina espírita, o que seria um anjo para os outros seria para nós o quê? É um espírito de luz, é um espírito muito evoluído. E que vem, né? E como que? Aí ele vai lá. Caridade, né? Amor e caridade. Quanto mais evoluído o espírito, mais ligado na ação de amor e caridade ele está, mais ele tem que fazer o quê? Caridade, ajuda. Então ele vem ajudar a gente. Principalmente quando nós vibramos, né? Nós vibramos numa faixa de amor e de caridade, né? Porque que nem tem uma história, né? Um espírito de muita luz, ele não consegue ir no fundo do umbral, porque a energia é diferente, né? Por isso que você tem os guardiões, né? Que ficam na linha do karma, e aí eles podem entrar no umbral e voltar, no fundo dos umbrais e voltar. E depois expira o karma deles. Tá? Então, e quanto mais nós temos que fazer o quê? Vibrar sempre bem, sempre o amor. Né? Para daí nós damos chance para esses espíritos de luz muito iluminados chegarem bem próximos de nós. E aí fazer a caridade conosco, né? Expressar seu amor conosco. E justamente o que vai acontecer aqui, né? Então, nesse capítulo, né? Então, temos a primeira parte, né? Que da lei do amor que vai falar que o Kardec ele expõe o novo mandamento, ou o maior dos mandamentos. E aí, em continuação a isso, ele vai falar justamente, ele vai colocar algumas mensagens dos espíritos sobre justamente a lei do amor. Vai explicar o que é a lei do amor, né? E aí que o Kardec vai falar assim, né? Uma pergunta na questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Um comentário do Kardec sobre a resposta dos espíritos nessa pergunta, né? O Kardec vai falar para nós assim: amor e caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejávamos que fosse feito. Tal sentido dessas palavras, tal sentido dessas palavras que daí justamente ele vai repetir justamente o que nós começamos essa preleção, né? As duas citações de Jesus sobre o novo mandamento, o maior dos mandamentos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, está lá em João, ou amai a teu próximo como a ti mesmo, que está lá em Mateus. Né? E a lei do amor, né? Então o comentário dos Espíritos. Esse comentário aqui, o primeiro comentário, com algumas palavras de Lázaro, né? Do Espírito que na altura denominou Lázaro, que foi dado em Paris em 1862. Ele vai falar para nós assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. E quando instruído e depurado, tem sentimentos. Ou seja, quando ainda nós estamos próximos ao reino animal, né, como todos os animais, nós vamos ter só instinto, viver instintivamente. E mesmo daí, quando nós passamos do reino animal, passamos para o reino hominal, né? Nos transformamos em espíritos humanos. Aí no começo do nosso aprendizado, nós vamos ter as sensações, né? O pessoal vai sentir, né? Tem sensação. E aí tem aquela história, né? Que é a emoção, né? A pessoa que age por emoção, né? Ou seja, você sentiu aquele negócio e age emocionalmente, né? E aí que ele vai falar por quê? Então quando a gente pega a emoção e calibra ela, e também a gente não pode ter só razão, porque a gente vira uma máquina fria, né? Não tem mais o coração. Então daí que ele vai falar, quando a gente pega a emoção e calibra ela com o racional, né? Com o nosso raciocínio, e transformamos isso em sentimento. Ou seja, o amor ele tem que nascer como um sentimento, porque daí a tua emoção forte é paixão, né? E a paixão, a gente sabe sempre, tudo que a gente vê, né? A paixão vai levar nós à ruína. Né? Todas as paixões extremas levam o homem à ruína. Ele tem que transformar o que é paixão, tem que virar amor. Né? A gente não pode se deixar pegar a paixão. Então, o que é? É você controlar a paixão, racionalizar e transformar isso num sentimento de amor. Tá? Então, essa é a mensagem que ele vai falar aqui para nós, aqui nessa primeira parte. Aí, um outro comentário, né? A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. De todos aqueles que, ultrapassando sua humanidade,
ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. De todo aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Né? Ou seja, aí ele vai falar, né, que justamente que foi o amor, quando a gente vê lá as histórias, né, dos primeiros cristãos, os mártires que são levados são queimados lá nos circos romanos, ou são jogados às feras, né? Aquele sentimento, o que motivou eles, que levou, se segurou a moral deles, né, foi a fé e o amor. Né? Com isso eles conseguiram suportar as primeiras provas. Tá? E isso é interessante, né? Agora, o interessante é que assim, a gente fala, né? Fora da caridade não há salvação. Porque, para nós, caridade e amor é a mesma coisa. Né? Fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. Só que caridade, né? O que acontece? Amor, né? Amor é um substantivo. Nossa, estou ruim da cabeça. Abstrato. Isso. Eu tenho os universitários na minha plateia. Essa plateia nunca me abandona. Então, o amor é um substantivo abstrato, né? E o que acontece? Quando a gente manifesta esse amor, né? Mesmo sendo ainda numa condição abstrata, nós temos uma realização de algo, né? Eu tenho um amor, um sentimento abstrato, e realizo, né? E eu vou expressar esse amor para com o próximo. Então, eu vou pegar esse amor e vou realizar alguma coisa, nem que seja uma palavra, uma prece, uma oração ou um prato de comida ou um cobertor. Então, quando a gente pega o amor, que é um sentimento abstrato, e pode ser numa outra coisa abstrata, como uma prece, ou numa coisa física, como uma assistência material, eu transformo, quando eu faço isso, eu transformei amor em caridade. Caridade é o amor expressado em um benefício ao próximo. Então, amor e caridade é a mesma coisa. Por isso que a gente faz a lei da justiça, do amor e da caridade. Se amor e caridade é a mesma coisa, né, então põe a justiça, o amor no começo, né, e vai falar para nós aqui que é o seguinte, né, que estando nós num ambiente de puro amor, todas as injustiças cessarão. Porque todo mundo, né, o Cristo fala, a cada um conforme as suas obras. Se eu vivo um mundo de amor e de caridade, então não há mais motivo de termos tantas diferenças, porque, teoricamente, você não vai ter ninguém que vai estar espiando, né? Ou em provas duras, né? Vou estar espiando algum mal lá atrás, né? Algum mal que você cometeu lá atrás, ou então vai estar numa prova dura. Então a justiça divina aí se torna plena. Que é justamente a promessa, entre aspas, que nós teremos agora do mundo de regeneração, né? Ou seja, todo mundo vai estar praticamente, teoricamente, todos aqueles que ainda tiverem provas muito graves, né, vai para outro mundo, e só vai ficar aqui aqueles que tentam permanecer no Evangelho do Cristo, né, na caridade e no amor. Então, todo mundo vai estar no mesmo nível, então todo mundo vai ter as mesmas expiações, vai ter as mesmas provas, vai estar tudo no mesmo nível, então, e teoricamente, vamos dizer assim, quem pune o homem mau é o homem mau. Uma coisa que tem que ser, né? Quem pune o homem mau é o homem mau. Por isso que nós temos tanta maldade no mundo. Porque nós fazemos livre-arbítrio, nós fazemos escolhas erradas. Nós temos que fazer a escolha. Daí a maioria de nós sempre escolhe o lado errado, né? O lado que traz mais benefício para nós. Só que de repente a coisa que trouxe mais benefício para nós não foi uma coisa muito boa para os outros, e a gente vai acumulando dívida. E aí o que acontece? Daí sempre vai ter um homem ruim para espiar a dívida de um homem ruim, ou de alguém que foi ruim. Aí daí eu falo assim, se Deus existisse não teria guerra, não teria fome. Não é Deus que faz a guerra ou a fome, é a ganância do homem, que o transforma num homem ruim, e essa ganância do homem ruim vai fazer o quê? Vai dar chance daquele que vai estar em recuperação, em expiação, né? Expiar, né, as suas dívidas. É uma máquina a máquina do karma.
Até chegar o momento que está todo mundo nivelado. Se tem alguém muito que ainda acabou, tem alguém muito fora, não. Vai no lugar que está no teu nível, né? Aqui já acabou, teu nível não está mais aqui. E aí que a gente vai entrar no mundo de regeneração. Por isso que tem as migrações, né? Os exílios, que nem teve os capelinos, né? O capelino estava lá, chegou no mundo de expiação, lá, passou de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Aí tinha nós lá, né? Um bando de cara perverso lá ainda. Não, vocês não podem ficar aqui, vai lá para a terra lá que lá vocês têm 50 mil anos ainda para tentar aprender. E aí chega nós aqui hoje, depois de 50 mil anos depois, estamos ainda aprendemos nada. Não, né? E vamos embora de novo. Espero que não, né? Espero que chega, né? Chega um exílio só, né? Ou 2, ou 3. E pior que nós vamos ver que tem alguns espíritos que estão nesse ciclo ainda, né? Já deve ser, não sei quantos exílios já tiveram. E continuam apegados de não vai falar na maldade, mas é na falta de amor. Né? O que a gente fala mal, né? O mal em si não existe. O que é o mal? É a falta de amor. É o resultado da falta de amor, vai resultar em consequências más às pessoas. A gente chama essas consequências más de mal. Mas não quem é mal. Né? Não é um mal, né? É falta de amor. Tá ok? E vamos ver aqui para encerrar aqui. Agora aqui só um comentário de Fenelon também, encerrando aqui essa parte da lei do amor, né? Que é aqueles comentários dos espíritos, logo depois para encerrar o capítulo, né? O Fenelon vai falar assim para nós, né? Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes, os mais viciosos, se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazeres o contrário, todo o bem que esteja ao alcance de fazeres. Então, justamente, esse é o caminho nosso da redenção, né? Ou seja, nós temos que, se eu não posso amar o meu inimigo, pelo menos não vou desejar-lhe o mal, né? Vou tentar fazer o máximo de benefício que for para ele. Tá ok, pessoal? Então, vamos ficar por aqui, tá? Espero que a lei do amor vai ficar, justamente a lei do amor é isso, né? O efeito, né? Que é expressado nos 2 mandamentos do Cristo lá, né? Do novo mandamento, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei e amai ao teu próximo como a ti mesmo. E esse amai ao teu próximo como a ti mesmo, ele tem uma outra camada de aprendizagem, né? Isso daí, né? Porque ele vai falar, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que me amar. Para me amar o meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que me amar. Então eu não vou poder amar meu próximo se eu não me amo, se eu não me menosprezo, se eu tenho baixa autoestima. Então, ou seja, uma coisa em cada outra. Então, ou seja, eu tenho que me reencontrar, tenho que aumentar minha baixa autoestima. Tenho que aumentar. Não, eu tenho que elevar a minha autoestima, tenho que me achar como ser humano, como espírito, filho de Deus, como alguém em evolução. E daí, no momento que eu me acho, que eu me encontro, que eu me amo, aí sim, eu estou pronto para praticar a caridade e amar aos outros. Né? E, de novo, e por que nós temos que se encontrar como ser humano e se entendendo como humano? Porque daí nós vamos entrar na outra coisa, que vai ser semana que vem, né? No orgulho. No orgulho e humildade. Né? O orgulho é quando você se sente acima das outras pessoas. E a humildade. Isso é uma coisa também que o pessoal sempre... Você vê lá do tempo da Igreja Católica, na Idade Média, que eles colocaram humildade como simples sinônimo de pobreza, né? Mas humildade não é sinônimo de pobreza. Você tem gente pobre que é humilde e tem gente pobre que é orgulhosa pra caramba. Né? O cara sobe na tampinha, né? Sobe na moedinha já fica arrogante. Né? O cara você pegou o trenzão ou o busão com você todo dia. Daí o cara subiu na moedinha, já se acha melhor que todo mundo. Né? Então, ou seja, não é humilde. É pobre e não é humilde. Então, e humildade na verdade, é você se colocar ao nível da outra pessoa. Né? Você se colocar ao nível da outra pessoa e falar de frente. Porque daí, quando você está no nível da pessoa, está de frente, aí a empatia, né? O sentimento da outra pessoa, o amor, ele se espalha uniformemente.